Bom, pessoal, bom dia a todos. A gente está aqui para falar um pouco sobre o motivo porque eu estou sendo processado hoje pelo STF. A Adriana Ventura acaba de chegar aqui, está junto com a gente, nossa vice-líder da minoria. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Está aqui a Bia Kisses, nossa líder da minoria, eu, Marcelo Van Hatten, e meu advogado, doutor Alexandre Gundelich, que vai falar um pouquinho também sobre o caso, né? E desde já também agradeço a ele pela excelente defesa que tem feito desde o início e não por acaso, né? Considerado um dos melhores, não vai gostar que eu vou dizer isso, mas vou dizer, criminalistas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então estou muito feliz de estar do teu lado aqui, doutor Gundelich, porque isso nos dá muita segurança também na defesa desse nosso caso. Agora, bem resumidamente, porque eu sei que muita gente está se perguntando, eu botei duas matérias, uma do Oeste, outra da Gazeta do Povo, saiu no Globo também, e agora está, obviamente, saindo em toda a imprensa aí, sobre essa investigação do STF contra mim, cujo relator é o ministro Flávio Dino. Eu começo por aí. Por que Flávio Dino é relator? Esses sorteios que nós cada vez mais estamos vendo não tem nada de aleatórios, inclusive o ministro Barroso proibiu o acesso ao código-fonte, né, dos sorteios do STF. Esse é outro tema, é algo que nos preocupa bastante também, não obstante. O que aconteceu? Na sexta-feira, dia 3 de outubro, eu recebi um e-mail no gabinete. Eu não, minha assessoria, porque eu não acesso com frequência o e-mail do meu gabinete. Quem acessa é a assessoria, não é meu e-mail pessoal, meu e-mail de trabalho. Um e-mail com uma intimação da Polícia Federal para depor, sem dizer por que eu estava sendo intimado, apenas com o número do processo e me oferecendo algumas datas para falar, e era isso. E dizendo que se eu não optasse por quaisquer das datas, ou se eu faltasse a data que eu tivesse escolhido para depor, o meu direito constitucional ao silêncio estaria garantido. Aí eu tive certeza que era uma investigação, porque quando diz que meu direito ao silêncio está garantido e que a investigação seguiria, é porque eu sou, de fato, investigado. Não estou sendo só intimado para depor como testemunha ou algo assim. Imediatamente, falei com o advogado, constituí advogado, o doutor Gundelich, que orientou aqui a nossa assessoria também, que está, obviamente, atenta a isso, a perguntar que inquérito seria esse, porque primeiro, antes de responder, nós precisamos saber do que nós estamos sendo acusados, né? Que tipo de investigação está acontecendo. E aí, ontem de manhã, era aí na madrugada, quando eu recebi por WhatsApp do Dr. Gundelich o inquérito, né? São mais de 50 páginas, eu acho agora, de inquérito, em que consta, em resumo, que uma denúncia que eu fiz na tribuna da Câmara dos Deputados foi utilizado pela Polícia Federal, pelo policial federal, na verdade, que se sentiu ofendido. Direito de qualquer pessoa se sentir ofendida. Agora, ele se sentiu ofendido por algo que eu disse na tribuna da Câmara, não sobre ele, mas sobre a sua atuação como policial federal, num dos tantos casos, aliás, em alguns dos tantos casos que estão tramitando sob sigilo no STF, que já estão sendo denunciados por uma série de matérias, inclusive na Folha de São Paulo, Twitter Files, Michael Schellenberger, Glenn Greenwald e tantos outros jornalistas que estão já denunciando há tempo que estão acontecendo uma série de abusos e inconsistências, né, nos relatórios da Polícia Federal. Então eu fiz uma crítica absolutamente pertinente à minha atividade parlamentar e ele decidiu, esse policial federal, representar contra mim. E essa representação teria de ser feita no Supremo, porque eu sou deputado federal, lá que tramita contra os deputados federais, e o ministro Flávio Dino, que foi designado relator, decidiu dar andamento e pediu que a Polícia Federal investigasse. Antes de passar ao Dr. Gundelich, só quero passar um dado mais que eu acho muito importante, muito relevante. O policial federal que me intimou, Marco Bom Tempo, ele é de uma Diretoria de Combate a Crimes Financeiros e a Corrupção. Olha só que inversão de valores, né? Para começar, porque quanta corrupção tem para ser investigada no país e está aqui em cima de mim que fiz uma denúncia justamente também sobre corrupção na atividade de um policial federal, não financeira nesse caso, pelo menos não que a gente saiba, mas da forma corrompida como tem atuado, né? E em segundo lugar, a máquina da Polícia Federal, que desde o dia seguinte à minha manifestação na tribuna, eu falei no dia 14 de agosto, no dia seguinte, a 15 de agosto, começaram a movimentar essa máquina, que já envolveu só em assinaturas de despachos 9 delegados da Polícia Federal e 5 agentes da Polícia Federal. Isso para não falar nos assessores, estagiários, eventualmente envolvidos. Então só nesse processo são 15
funcionários da Polícia Federal envolvidos para uma perseguição política, e é por isso que eu estou, respondendo a pergunta que coloquei como título da live, sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal. Perseguição política, e essa agressão, passo agora a palavra ao Dr. Wunderlich, é a mais séria que esse parlamento já viu a um parlamentar na sua imunidade, porque o meu direito à fala foi exercido na tribuna da Câmara, ainda que eu não acredite em nenhuma outra flexibilização desse termo imunidade parlamentar. Eu entendo que eu tenho imunidade nas minhas falas fora da tribuna, eu tenho nas redes sociais, em entrevistas jornalísticas. Para mim, quaisquer opiniões, palavras e votos são quaisquer opiniões, palavras e votos. Mas na tribuna da Câmara diretamente, nunca aconteceu, Dr. Wunderlich, ainda de sermos agredidos aqui como parlamentares. Absolutamente chocado. Na atividade profissional da advocacia, não me deparei com uma situação como essa, de inconstitucionalidade tão clara, e que é importante se tornar público para o imaginário social, para as pessoas que estão nos assistindo, porque as pessoas podem entender que esse é um problema que afeta exclusivamente o deputado Marcel Van Hatten. E aqui a deputada Bia Kicis, a deputada Adriana, em solidariedade, já dão indicativos que esse problema de uma investigação por aquilo que foi falado na tribuna da Câmara dos Deputados não é um problema da imunidade do deputado Marcel. Isso é um problema exclusivamente jurídico de uma garantia constitucional que dá base à essência da democracia. E um inquérito capitaneado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ele acaba atingindo no coração do Estado Democrático de Direito, que é a capacidade de o deputado federal usar de uma tribuna independente, livre e soberana. Então essa prerrogativa é uma prerrogativa do povo brasileiro, é uma prerrogativa que é pilar da democracia, é uma prerrogativa que as casas legislativas, nos planos municipal, estadual e federal, têm direito constitucional previsto aqui no artigo 53. Então o tema efetivamente é um tema que ganha uma grandeza, porque não se tem historicamente um fato de uma investigação criminal por uma conduta absolutamente legal, uma conduta amparada constitucionalmente. Então, sobre os parâmetros jurídicos, quando nós recebemos o inquérito, se podia discutir se houve uma crítica mais ácida ou mais áspera do deputado Marcel em relação ao agente público federal. Mas na tribuna da Câmara, na imunidade do artigo 53, então é um precedente importante e muito arriscado, muito perigoso, porque ele pode fulminar, ele pode acabar com o direito de manifestação e de voto da própria tribuna, que é a essência, como eu já disse, da democracia. Por isso, deputado Marcel, deputada Adriana, deputada Bia, eu fico muito confortável em estar do lado da Constituição Federal, que ela é fruto de um processo democrático do nosso país, e que lamento muito que nós estejamos discutindo isso mais de 30 anos depois. Então, deputado, acho que colocadas as questões jurídicas num plano mais adequado, esse inquérito policial e de outros que se tem notícia que vão acontecer pelas mesmas situações, é um caso muito visível, na minha opinião, de trancamento, e é o que nós vamos trabalhar para fazer. Muito bom. Muito obrigado de novo, Dr. Wunderlich, que aliás está aí também à disposição, a imprensa tem ligado e pedido informações. Acho muito importante a gente ter esse canal, né, da defesa técnica para tratar desses temas que agora estão judicializados. E muitas pessoas me perguntavam, deputada Adriana, que fala em seguida, inclusive vai pedir licença que depois precisa sair, muitas pessoas me perguntavam, deputada Adriana, quando vai chegar a tua vez? Por que você não é perseguido? E eu dizia, mas eu estou fazendo tudo dentro da lei. Mas eu sabia que essa resposta, no fundo, ela não cabia porque tantas outras pessoas estão fazendo tudo dentro da lei e mesmo assim estão perseguidas políticas no país. E chegou dessa vez, lamentavelmente, a minha vez. Deputada Adriana. Bom, primeiramente, assim, eu fico muito honrada de estar aqui nessa defesa da democracia. Então, minha solidariedade ao deputado Marcel e todos os que estão sendo perseguidos. Infelizmente, quem deveria guardar a nossa Constituição rasga a Constituição diariamente. A gente precisa saber claramente que o que está acontecendo aqui é uma ditadura. Nós temos presos políticos, nós temos parlamentares que têm imunidade assegurada pela Constituição, que estão sendo
perseguidos. Isso é gravíssimo. E não interessa aqui, gente, se é direita, se é esquerda. Isso não tem nada a ver com ser de um lado ou ser de outro. Isso tem a ver com o nosso Brasil, com o nosso país, com a nossa Constituição. E ver isso acontecer pelas mãos de quem deveria e tem a única e exclusiva função, deixando claro, de ser guardião da Constituição, assusta qualquer um. Então nós aqui, parlamentares, estamos muito mobilizados na defesa do Brasil, na defesa da verdadeira democracia e não dessa ditadura que a gente está vendo acontecer, infelizmente, pelas mãos do Supremo. E a gente vai lutar até o fim para que o direito de parlamentar, a imunidade, seja preservada, para que o povo brasileiro seja protegido. É para isso que a gente está aqui. A gente representa o povo brasileiro. Então, Marcel, minha solidariedade. Eu agradeço aqui o doutor Wanderlich por estar aqui nos dando este apoio. A deputada Bia. A gente aqui precisa fazer essa defesa e isso não tem nada de afronta. Isso tem a ver com defesa do povo brasileiro. É uma aberração o que acontece, não podemos normalizar isso e a gente precisa que cada coisa volte para o seu devido lugar. As coisas realmente estão invertidas e de pernas pro ar. Por isso, Marcel, minha solidariedade e vamos lutar até o fim hoje na tribuna, inclusive com a presidência da casa, com as presidências da casa, porque o que a gente está falando aqui é a casa do povo sendo atingida. O povo está sendo calado, como se já não bastasse os episódios que estão acontecendo de longa data, agora está culminando, eles estão, assim, parece jogo de pôquer, estão dando all-in e fazendo aposta no que deveria ser a defesa da Constituição. Obrigada, Marcelo. Exatamente. Eu que te agradeço, Adriana. Adriana, nossa líder, representante do Partido Novo aqui na Câmara dos Deputados, sempre nos defendendo e defendendo o ideário do Partido Novo completamente alinhado à Constituição. A gente precisa seguir fazendo essa defesa, independentemente se do outro lado aqui, nós estamos no meu gabinete na Câmara dos Deputados, do outro lado está o Supremo, independentemente se do outro lado venham tantas ameaças. Eu vou passar agora para a Bia Kiss. Acho importante a gente mencionar antes, Bia, que ficamos sabendo hoje de manhã que também os deputados Cabo Gilberto e Eduardo Bolsonaro, ainda não tem 100% de certeza, mas é o que tudo indica pelo conteúdo do inquérito que tive acesso, ele também está rolado. Esses dois deputados, também pelo uso da tribuna, estão sendo processados pelo Supremo. Ou seja, nunca foi só sobre o Marcel, esse meu caso, a gente até teve na Procuradoria mais cedo da Câmara, vamos fazer menção a isso também, e disseram a defesa do parlamento, jamais a defesa do povo brasileiro, porque um povo que não tem representante que pode falar o que o povo pensa, não é um povo amordaçado, é um povo censurado. Né? A imunidade parlamentar não é minha, tampouco é do parlamento, é do povo brasileiro que tem nos parlamentares os seus representantes. Né? E agora nós temos mais dois casos. Eu quero agradecer ao deputado Felipe Barros, né? Porque ele ontem foi que uma parceria imensa, imediatamente eu tendo liderança da oposição para poder utilizar e falar na tribuna sobre isso. E a gente precisa agora, né, deputada Bia, tratar desse tema conjuntamente com a Procuradoria da Casa. Depois eu vou pedir ainda para o doutor Wanderlich concluir, né, a análise técnica falando sobre o que a Procuradoria pode fazer, como a gente vai agir, mas a gente está preocupado porque está extrapolando qualquer limite, né, Bia? E você também sempre teve minha solidariedade, porque talvez ela, antes de todo mundo, foi uma das primeiras deputadas a serem perseguidas aqui no Parlamento. É verdade, Marcel. Toda a minha solidariedade a você, ao deputado Cabo Gilberto, ao deputado Eduardo Bolsonaro e todos aqueles que estão sofrendo perseguição. E quero dizer o seguinte, a situação... Só despedir da Adriana Ventura. Obrigado por ter vindo. Beijos. Tchau, foguetinho. Estaremos na tribuna hoje defendendo os parlamentares e a imunidade do povo brasileiro. Tchau, Adriana. Muito obrigado. Gente, a situação está tão grave, Marcel, que nós já não podemos mais fazer campanha eleitoral. A essência da campanha é você falar o que o seu candidato tem de melhor que o outro, né? E eu, por exemplo, já estou com um processo que perdi no TSE, está no Supremo, estou perdendo também, eu e o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, porque nós postamos que é um vídeo do Lula falando mal de quem é MEI, que MEI não tem garantia, que não é CLT, e a gente falou, se você é MEI, vote no Bolsonaro. Fui condenada a pagar 30 mil. Além de tirarem a minha publicação na época, durante a campanha, estou condenada a pagar 30 mil porque disseram o seguinte, quando eu digo que se você é MEI, vote no Bolsonaro, você está insinuando que o Lula não é bom para MEI. Não estava insinuando, eu estava falando com todas as letras. Bom, a gente já não pode fazer campanha. Deputados que estão votando a favor das PECs
para restaurar aí o poder do Congresso, né, que está sendo usurpado pelo Supremo, estão sendo monitorados, segundo a imprensa, né, aqueles que dizem uma fonte me contou, e a fonte a gente sabe quem são ministros, nós estamos sendo monitorados na nossa atividade parlamentar. E agora é isso, um parlamentar que usa da tribuna para fazer denúncia recebe um inquérito. Gente, isso é de uma gravidade tão grande que, assim, é a prova cabal de que a gente já não vive mais uma democracia e que estão amordaçando a direita, amordaçando os parlamentares que combatem a corrupção. Enquanto isso, aqueles que são condenados ou mesmo que tinham inquéritos por corrupção estão tendo seus processos tudo arquivado, os processos prescrevem porque não conseguem achar um parlamentar durante anos. O cara é parlamentar, está aqui, Exato. Não consegue localizar uma figura pública por mais de 5 anos e os processos prescrevem. Aí vem, por exemplo, o Paulinho da Força e entra no Supremo contra um processo legislativo ainda em construção, uma votação de uma PEC. Gente, é interferência no poder legislativo de uma forma assim, aviltante. Nós já não temos parlamento nesse país, essa é que é a verdade. Se a gente proíbe o parlamentar de falar, proíbe de votar, não é? Porque no momento em que você vai para cima do parlamentar com inquéritos, com o poder, né, da caneta e o peso de uma decisão judicial que põe o Estado aqui no cangote do parlamentar, você está impedindo de exercer a própria atividade legislativa. Eu quero te dizer, Marcel, que eu já sofri coisas bizarras, né? Por exemplo, quando terminou aquela CPI, aquela CPMI lá da Covid, aquela palhaçada, a CPMI do circo, fizeram um relatório e incluíram vários parlamentares. E eu fui incluída, sabe qual era a acusação? Por eu ter apresentado um projeto de lei para tornar a vacina facultativa e não obrigatória, a da Covid, aquele experimento, e para que a máscara também fosse de uso facultativo. Por isso eu fui incluída no relatório da CPI. O Lira, o presidente Arthur Lira, fez uma manifestação dura da presidência ali, da tribuna, né, do plenário, dizendo que não admitiria de forma alguma um parlamentar ser processado, investigado por exercer atividade legislativa. Esse é o caso. Esse é exatamente o seu caso agora. Então eu espero que o presidente Arthur Lira, mais uma vez, se manifeste com a mesma firmeza que ele fez lá atrás no meu caso, e mais, nós somos integrantes do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, precisa atuar aqui. Ele precisa atuar. E ele tem que ser firme. Porque aqui se trata das prerrogativas parlamentares sendo jogadas na lata do lixo. E não tenha nenhuma dúvida que eles estão fazendo tudo isso para nos tornar inelegíveis. Claro. E aí lá para frente, só quem vai poder concorrer à eleição são os candidatos que eles abonarem. Aqueles que tiverem, né, o abono dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é gravíssimo o que está acontecendo. Todas as luzes têm que se acender. As luzes não são mais as amarelas, já são as vermelhas. Exato. Tem que se acender nesse momento. Eu acho bom que todos os parlamentares se envolvam nisso, nesse momento, porque essa é a luta pela essência da atividade parlamentar. Portanto, da própria democracia. Muito bom, Bia. Exatamente isso que a gente espera das presidências. Só falar mais uma coisinha Sim. que eu me lembrei agora. Muitas pessoas ontem me perguntaram, né? Viram que eu subi a tribuna ao seu lado, Sim. numa manifestação de apoio. Isso. Mas teve gente que ficou preocupada, falou, mas só tinha você? Cadê os outros? Tinha que estar todo mundo lá, só você está apoiando o Marcel? Não, eu quero dizer que ontem era uma sessão virtual, não havia parlamentares no plenário, só alguns poucos da esquerda. A Adriana Ventura estava conosco, tinha dado uma saída naquele momento. E voltou 5 minutos depois. Então era eu que estava ali representando, gente. Podem saber que tem muitos, dezenas, talvez até acredito que mais de uma centena de parlamentares te apoiem e estariam ali ao seu lado na tribuna se estivessem presentes. Sem dúvida, não. Na verdade, esse abuso é consenso aqui na Câmara, inclusive, quem é de esquerda, mesmo a esquerda radical, que isso é um absurdo o que aconteceu. Mas tem gente que, por conveniência política, infelizmente, não vai nos defender, né? Mas eu defenderia até o meu maior adversário, porque, para mim, a essência da democracia, doutor Vanderlich, é que as pessoas possam falar, ainda mais numa Câmara dos Deputados. Então, para concluir aqui,
e agradeço a todos que estão nos assistindo, tem bastante gente online aí nos acompanhando, doutor. O que agora a gente vai fazer a partir daqui e quais você acha que são realmente os objetivos do STF, da Polícia Federal, a promover esse tipo de investigação? Bom, em relação ao inquérito que está instaurado, nós vamos produzir a defesa técnica, o deputado Marcel vai cumprir com o que está sendo ordenado, até que nós possamos rever tecnicamente essa decisão de instauração do inquérito que nós reputamos inconstitucional desde o seu nascedor. Mas, além desse trabalho técnico que vai ser feito por mim, pelos meus colegas, pela equipe do deputado Marcel, nós fomos à Procuradoria da Casa para buscar um apoio institucional, porque, como já foi dito aqui pela deputada Adriana, essa questão é apartidária, essa questão é uma questão de cidadania e de democracia. E é nessa perspectiva que nós estamos convocando as casas legislativas, os parlamentares, as pessoas implicadas, as comprometidas com o texto da Constituição, para irmos à frente. O caso do Marcel, tenho absolutamente certeza, com tranquilidade, com serenidade, que ele não praticou crime algum. Isso vai restar absolutamente provado. Claro, no exercício do direito dele de crítica, dura, mas da tribuna da Câmara. Então, acho que nós podemos dizer que, sobre a parte jurídica, isso vai ter andamento, e sobre a parte institucional, é um conclame que se faz para que se realmente estabeleçam critérios e que se defina o que a Constituição já disse há mais de 30 anos atrás, que é uma imunidade parlamentar e que o parlamentar e o parlamento é livre para se manifestar por suas opiniões, por suas palavras e por seus votos. Pessoal, para encerrar, eu acho que o que ficou aqui mais evidente do desrespeito, não só desrespeito à imunidade parlamentar, a gente vê que o ministro Flávio Dino, que já foi deputado federal, que já foi senador, já tem alguns meses dito que a imunidade parlamentar, mesmo na tribuna, não é absoluta. Ele já está forçando a barra nessa interpretação. E a grande prova disso é que, eu estou olhando aqui o relatório do policial, certo seria pegar a decisão do ministro Flávio Dino, só um pouquinho que ela está mais para frente. Mas é um copia e cola, a mesma coisa na verdade. Ele bota, tá aqui, o ministro Flávio Dino, no despacho, ele bota a foto minha na tribuna da Câmara. Ou seja, isso aqui é o maior exemplo de que o que ele está fazendo é absolutamente consciente para acabar com a imunidade parlamentar do artigo 53. Isso aqui revoga o artigo 53. E mais, no discurso mesmo, deixa eu ver em que ponto que eu falo isso, mas em algum momento no discurso, eu lá no final, eu digo o seguinte, eu digo que eu estou coberto pela imunidade parlamentar e falo que talvez eu devesse até ter começado o discurso falando isso. Ou seja, no próprio discurso eu falo isso. Eu não estou encontrando exatamente onde foi aqui agora, mas eu falei... eu digo no final, aqui por favor ajudem na defesa, falando da esquerda, direita, que todos os parlamentares me ajudem na defesa da democracia, do Estado de Direito e da Justiça contra esses bandidos. Eu estou lendo o que eu falei então naquele dia na tribuna. E eu tenho imunidade parlamentar, eu digo. Deveria até começar dizendo isso. E depois eu concluo. Faço só mais um adendo, senhor presidente. Eu faço questão aqui de dizer, eu ainda estava na tribuna, depois de eu fazer esse pronunciamento, se algo acontecer comigo, todos aqui já sabem o motivo. Porque já foram atrás de todos os outros ao postar essa foto, que era a foto do delegado que decidiu representar contra mim, Fábio Alvarez Chor, e o ministro Flávio Dino decidiu instaurar esse inquérito. Então é um absurdo em todos os níveis. Eu agradeço aqui as manifestações de solidariedade, de apoio, assim, tem muita gente que está sabendo disso agora, né? Tem muita gente postando, fazendo manifestações pela imprensa, pessoas, né, jornalistas. Eu quero agradecer a minha assessoria, em especial a Ornella, incansável aqui, a Karine, da assessoria do Partido Novo, e a todos vocês que estão acompanhando, e vamos continuar, porque assim, se eles acham que isso aqui vai me intimidar, pelo contrário, isso aqui só confirma que eu tenho defendido o que é correto até agora quando eu defendo os outros, agora com a oportunidade de fazer a minha própria defesa, e sempre muito bem acompanhado, não só dos meus colegas parlamentares, como a Bia Kiss e a Adriana Ventura, que estiveram comigo, Felipe Barros e toda a oposição, e mesmo quem não é da oposição, como também pela defesa técnica e absolutamente competente do Dr. Wunderlich está conosco. Muito obrigado. Vocês querem dizer alguma coisa ainda? Compartilhem essa live, minha gente. Compartilhem, isso é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, né, enquanto a gente ainda tem possibilidade de usar redes sociais.
ok? Exatamente. Doutor Gundelich. Não, só agradecer, estou mandatado pelo deputado Marcel e quero agradecer a confiança. Muito obrigado. E a todos os gaúchos que nos acompanham, pode ter certeza que aqui você tem um representante, deputado federal, que vai batalhar muito. E, aliás, eu tenho dito já há algum tempo que eu estou à disposição do Novo para ser candidato ao Senado na próxima eleição. E é o Senado que tem de resolver esse desequilíbrio de poder. Já devia ter resolvido, espero que resolva antes da próxima eleição. Mas tenho certeza que um dos objetivos desse pessoal aí é tornar inelegíveis todos aqueles que tenham chance de chegar. A Bia, eu acho que é outra pessoa que deveria pensar em se colocar para ser senadora aqui pelo DF, é uma decisão que ela tem que tomar mais para frente, mas certamente estão fazendo essa perseguição para evitar que gente como a gente chegue lá. Muito obrigado, mas a gente vai continuar aí batalhando muito mais ainda do que antes, porque isso aqui só me revolta mais.